Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula. Então, nessa aula aqui, galera, a gente vai falar aqui sobre requisitos de hardware para a gente utilizar aí o Nutanix, né? Principalmente para caso quem queira utilizar aí e fazer o seu laboratório. CPU, né? O que é a recomendação aqui? É mínimo de 4 CPU, não é vCPU, e sim 4 CPU, 4 core, 4 núcleos, né? Aonde ali você vai ter geralmente aí 8 threads para usar. Recomendado para ter um bom desempenho, 8 CPU ou mais para a produção. Também temos aqui suporte para virtualização habilitada na BIOS. Então a sua placa-mãe precisa de virtualizador habilitado. Beleza? Isso na BIOS, né? Se configura na BIOS. Memória. Mínimo da memória é 32 GB. Infelizmente, né, para laboratório aí, tem que ter no mínimo 32 GB. Recomendado 64 ou mais para, né, ambiente, para você testar legal a solução. A gente vai ver isso aqui com 32 GB, vocês vão ver que ele demora para usar, né, para processar os dados. Beleza? Temos aqui o disco, o SSD para desempenho ideal, né? Geralmente hoje todos os computadores aí usam SSD, né? Então o SSD é o ideal para um bom desempenho. Tem outros modelos aí que vai ligado direto na placa, os NVE. Então, assim, o SSD já é o ideal. NVE é o top das galáxias. Capacidade mínima 260 GB, né? Como a gente vai emular o nosso lab no VMware Workstation, 260 GB dá porque a gente vai usar um truque, né? De ele ir alocando o espaço em disco de acordo com o que ele vai usando. A gente não vai alocar diretamente, não. Capacidade recomendada 500 GB ou mais, né, dependendo do ambiente. Para laboratório, estou falando aqui. Placa de rede. Uma placa já resolve o caso, sendo 1 GB, porém, o ideal é 2 ou mais, né? Então a gente aí vai partir para parte de projetos. É uma placa de rede roda para lab, legal. Mas se você for utilizar aí, seguir, né, com o hypervisor Nutanix, então você vai precisar de mais placas, placa para máquina virtual, placa para backup e afins. Temos aqui, Nutanix suporta múltiplos hypervisors, incluindo, né? Teve uma aula anterior que eu falei da integração ali, né, do VMware com a empresa VMware, a Microsoft e afins. É por conta disso. Como eles usam cloud, né, lá, exemplo, Azure, ou Azure, né, a galera costuma dizer aí, lá pressupõe-se que é tudo Windows, né, então o Hyper-V também é possível utilizar no Nutanix. Eu não testei, mas a documentação diz que sim, né, VMware XZ, Nutanix AKV nativo, né, geralmente já tem as maquininhas, vem já pronta, com ele prontinho, Microsoft Hyper-V. Configurações para laboratório em curso. Emular clusters, né? No caso aqui a gente vai fazer um clusterzinho só. Com VMware Workstation ou plataformas similares caso o hardware físico não esteja disponível. Então vamos lá, né? Tem galera que trabalha com infraestrutura aí como tipo nível 2, nível 3 e até mesmo nível 1 tem acesso a esse tipo de equipamento. Então você pode de repente conversar com o seu gestor, né? Falar com o seu gerente aí de você usar um notebook para você estudar, né? Pegar um notebook sobressalente, caso não tenha um servidor para disponibilizar, um notebook usado ali, dá para você criar um laboratóriozinho para brincar, tá? Enfim, whatever. E qual é a adaptação para o ambiente de curso, né? Então vou trazer aqui uma adaptação que eu fiz aqui também, que eu testei, que também funciona, da Rock, mas não funciona né? Mas dá para começar a brincar. Então vamos lá. Processador Intel i5 ou AMD Ryzen, mínimo 4 cores,
32 GB de RAM, creio eu que a maioria dos computadores aí já vem assim, ou já tem assim, ou de repente você tiver um próprio desktop aí, dá para usar, botar mais memória. SSD pelo menos 500 GB, né? Só para você brincar aí no treinamento. Você pode usar isso aí. Beleza? Então, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês, né? Para a gente ficar todo mundo embasado, todo mundo na mesma página. Vamos abrir aqui a documentação oficial. Eu estou disponibilizando aí para vocês, fazer download, né? Então, aqui na documentação oficial, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui no início ele já diz recomendações da edição da comunidade, né? Do hardware. CPUs da Intel, blá blá blá, suporte à virtualização que eu falei. Então, o que eu faço, galera? Eu pego a documentação oficial, leio, pego ali um resumo eficaz e trago aqui para vocês, viu? A apresentação bem tranquila. Então tá aqui, ó, 4 cores mínimo, porque 2 cores vai ficar para o controle VM. Memória, sistema 32 GB, né? O mínimo. O ideal é 64 para mais. Placa de rede uma, né? Se tiver mais aí, pode colocar mais, problema nenhum. O resto aqui é requisito de hardware, né? HBA, ó, storage, ó, 500 GB que eu falei, 200 GB para hot tier flash, aqui core tier, né? Armazenamento, aqui all flash para ele fazer ele all flash para utilizar durante o sistema, boot, ó, 32, eu uso 64. Ele até fala que é o M2, ó, que eu falei com vocês, que é o ideal, mas questão de firmware do hardware e afins, tá? Foi isso que eu trouxe aqui para vocês. Ponto importante aqui. Então, quando a gente fizer a instalação bonitinha, tal, pai bola, né? A licença do Nutanix Community, edição comunidade, para uso aí da gente usar, papá, quando você entrar como admin, você vai precisar fazer um cadastro, ó. To get Community Edition ruling for your next credencial, né? Então, quando você logar a primeira vez lá no Nutanix, que a gente vai ver aqui nas próximas aulas, ele vai pedir um usuário e senha, uma conta, né? Lá registrada na comunidade. Então, esse é o bizu que ninguém fala aí para vocês, né? Quando vocês forem fazer um treinamento no Nutanix, a galera esquece de falar isso aqui. Então, esse link aqui, ó, estão vendo aqui, ó? Vocês vão entrar com um e-mail empresarial, business e-mail, Gmail, Hotmail e afins não funciona. Tem que ser um e-mail corporativo aí. Ou um e-mail que você tem aí, você pode criar também, né, na Hosting, né? Você inventa um domínio ali, cadastra o domínio, né, cria um domínio no registro.br, aponta ele lá por um exemplo, Hosting, e ali você cria ali, né, um domínio xpto.com.br. Então isso é primordial, você precisa dessa informação aqui, porque senão você não vai conseguir avançar. Se você trabalha numa empresa, você pode usar o seu e-mail corporativo, lembrando que seu e-mail vai ficar atrelado aqui, tá? Beleza, então aqui você vai precisar fazer o cadastro aqui bonitinho. E de documentação, vou deixar essa documentação aí para vocês também terem insumos aí. Beleza, galera? Então, vamos seguindo aí para nossa